Olha só, deixa eu falar aqui sobre o Corinthians. Você estava falando sobre o Corinthians aí, ô João? Oi. E o Corinthians vai ter agora esse jogo pela Copa do Brasil, né? Contra o América de Natal amanhã. Aliás, pela Copa do Brasil, nesse momento, Bahia e Criciúma. Jogo que está abrindo a terceira fase, primeiro tempo, bom jogo, hein? Em Salvador, jogo de Série A 0-0. O Criciúma sapecou 4 no Vasco lá sábado. Sim. E o Bahia ganhou do Grêmio. É verdade. Daqui a pouco eu já tô abrindo aqui Operário e Grêmio, 8 da noite. Boa. E às 9h30 tem Galo e Sport. É isso. No Mineirão, na Arena MRV. Exato. Você quer falar do Corinthians aqui? Eu também quero falar. Eu tenho uma sublinhada sobre o Corinthians aqui. Eu quero falar da sessão de ontem do Conselho. Então, você vai falar sobre o Conselho. Eu só queria dar uma sublinhada, Capri, se você me permite, que é o seguinte. Eu já falei isso aqui N vezes, eu não tenho problema em revelar o meu time do coração, até porque se eu fosse palmeirense eu falaria, se eu fosse São Paulino eu falaria, porque eu me conheço. Eu torço pro Atlético Paranaense, muita gente acha que é cômodo eu falar que eu torço pro Atlético, etc e tal. Só que eu gosto do Corinthians, já falei isso aqui em várias oportunidades. Mesmo não sendo corintiano, eu tenho uma certa idolatria pelo Cássio, porque eu torço por pessoas. E é muito legal você ver uma pessoa que veio do nada no Corinthians, chegou com uma grande interrogação, há mais de uma década faz um trabalho brilhante, sempre respeitou a instituição, conquistou o que conquistou e talvez seja o maior jogador da história do Corinthians, o maior ídolo, o grande nome da história do clube. Agora, vem cá, não pode criticar o Cássio? Desde quando virou um pecado falar sobre o Cássio? O Cássio não tá bem. Eu acho que faltar com respeito em relação ao Cássio, isso aí não. Isso aí eu descarto. Mas aí eu faço uma pergunta generalizando a imprensa. Quem desrespeitou o Cássio? Alguém desrespeitou o Cássio? Algum grande nome da imprensa? Vamos falar aqui da Band, da Globo, da SBT, de outras rádios. Alguém desrespeitou o Cássio? Nós fazemos aqui críticas pontuais do que a gente acha que é o correto. Se o Cássio concorda ou não concorda, acho que ele mesmo, Pretzel, fez a meia-culpa, Capri, e entendeu que não estava no seu melhor momento. Claro. E acho que ele tem que reconhecer. E muita gente fala o seguinte, o Cássio ele foi gigante, porque ele aceitou ficar no banco de reservas. Vem cá! Ele é um funcionário do clube. Se ele tiver que ficar no banco de reservas, o brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, ele tem que ficar, ponto e acabou. Não quer, rescinde. Não quer, não renova. O Carlos Miguel merece uma sequência. E aí fica a minha sugestão que eu venho falando desde o ano passado. Um joga o Campeonato Brasileiro e o outro joga as competições de mata-mata. Quem tiver melhor tem que jogar. E o Carlos Miguel hoje é melhor que o Cássio. Essa é a minha avaliação. Eu sempre sugeri, né? Antes das tuas férias, tu já sabia também. O Cássio jogaria a Série A. E o Carlos Miguel jogaria as Copas. O Carlos Miguel jogou a Série A e vai jogar amanhã contra o América em Natal. Eu acho que é muito difícil tu ver o Cássio no banco ali, sabe? Porque a imagem... É difícil, não, é tu forte, tem razão. É uma imagem forte. Ele é um funcionário, claro. mas olha só. Tu colocar o Carlos Miguel contra o Fluminense com o Cássio no banco, eu achei assim uma temeridade, sabe por quê? Porque se o Carlos Miguel falha no primeiro jogo que o Cássio tá na reserva... O Carlos Miguel ele tá queimado. Ah, mas, Xandão... Não, tudo bem. Mas é o que tem pra hoje, não, né, mas cara? é um risco que tu não precisaria correr. Deixa o Cássio descansando. A minha sugestão era essa, certo? Deixa o Cássio descansando. Põe o Carlos Miguel, põe o menino aquele, o Matheus Donelli no banco. Aí quarta-feira joga o Carlos Miguel contra o América e contra o Fortaleza volta o Cássio, entendeu? Eu queria um descanso pro Cássio. Mas eles preferiram deixar o Cássio no banco. Agora, se o Carlos Miguel tiver um erro com o Cássio no banco, a pressão é gigantesca. É só isso que eu digo. O Cássio ele pode falhar vários jogos em sequência e o Carlos Miguel ele não pode errar. A questão é de não poder. É que uma coisa é o Cássio falhar. Mas outra... o Carlos Miguel vai falhar, Pretzel. Mais cedo ou mais tarde ele vai falhar como qualquer profissional, independentemente do segmento. Vai, mas se ele entra e falha imediatamente... Metade da torcida que pediu a presença dele vai dizer que ele sentiu a pressão. É assim que funciona. O ciclo é assim. É assim mesmo. É assim estranho na coletiva do Antônio Oliveira depois do jogo, quando ele foi questionado sobre o futuro, o que ia acontecer se o Carlos Miguel segue no gol, o Cássio fica na reserva. Ele não garantiu a titularidade do Carlos Miguel. Ele falou que não sabe que nem o que vai jantar depois. Exatamente. E eu acho um equívoco. Porque o Cássio está atravessando um problema emocional. Ele declarou publicamente que ele está sofrendo pressão, está passando por um tratamento aí psicológico, com um psiquiatra. E em uma semana você não resolve isso. O Cássio precisa ser cuidado. Precisa de
O quê, João? Ele sentiu a pressão. Ele sentiu a pressão. Mas, Capri, vem cá, ele precisa de cuidados. Ele alertou, eu tô aqui com essa pressão toda. Então não tem jogo. Então, Capri, então não tem futebol. Então não tem jogo, Capri. Então não vai ter futebol, não tem time, não tem jogador. Esses caras sentem de uma maneira, outros sentem de outra. Uns acusam golpe, então, se o Cássio tá sentindo, por que não partiu do Cássio falar, gente, não tô legal, eu quero sair? Mas ele falou. Não, ele não falou. Ele falou, eu tô com um problema. Aí é o recado. Jamais um profissional vai chegar aqui pra mim e falar, não, me tira do jogo aí porque eu tô emocionalmente abalado. O profissional não vai falar isso. Mas ele manda o recado, ele fala, não tô legal. E aí os caras sentiram o recado do Cássio. Bom, segura aí, Cássio, vai pro banco, Carlos Miguel titular. Agora, se o Cássio acusa isso, sente isso, em uma semana ele não consegue resolver isso. Em uma semana ele não tá pronto pra voltar a ter o mesmo tipo de pressão que ele vinha tendo antes. Nisso eu concordo com você, João. Ninguém é dono de nada, em clube nenhum. Por mais ídolo que seja, o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Se ele não está bem, ele tem que ir pro banco de reservas. É isso. Tem que ir pro banco. Esse é meu ponto. Tem que aceitar o banco. Mas em uma semana não conserta o problema que ele acusou que ele tem. Mas faz o que então? Afasta o Cássio? Não, afasta não. Afasta o Cássio? Preserva ele durante 2 jogos. O Carlos Miguel é o titular. Mas foi o que o Capriotti falou agora. Em 2 jogos você não vai conseguir recuperar o jogador que tem esse problema emocional. Mas, cara, por que tu não faz um rodízio que tu vai deixar os dois? Não, eu sou favorável a isso. Claro, o Cássio joga a Série A, ele vai jogar 38 partidas. Isso, eu sou favorável. E o Carlos Miguel joga a Copa do Brasil. Claro. Mas daqui a pouco dá Corinthians e Flamengo. Põe o Cássio, não tem problema nenhum. O Carlos Miguel joga essas fases normais aí. E a Sul-Americana põe o Carlos Miguel pra jogar. Mas se o Carlos Miguel estiver bem, você vai tirar o cara? Eu acho até que não tira. Não, eu só acho o seguinte. Mas assim, ó, é que o Cássio, o Fluminense, sabe que tu viu o jogo domingo? Viu, inteiro. O Fluminense é brincadeira. O Fluminense tomou uma bola no gol. E o Carlos Miguel rebotou pro meio. É isso que eu ia dizer. Foi uma marretada do Douglas Costa, hein? É isso que eu ia dizer. Foi uma marretada do Douglas Costa, hein? Nós falamos... Pra encaixar aquela Irmão bola do céu, foi uma castanhada, velho. Mas nós falamos na hora. Carlos Miguel espalmou pra frente a bola. A defesa não foi boa. Mas que marretada, mas que não dava pra espalmar pros lados. A posição dele, como a bola veio, ele não dava pra eu dou mérito mais ao Douglas Costa, que o que saiu da perna do homem, velho, foi uma marretada. Mas eu também acho que rebater pro meio, tudo bem. O meu ponto de vista, sabe qual que é? Eu gosto muito do Cássio, de verdade. E, de novo, eu não sou corintiano, mas vejo com uma idolatria e um respeito, uma admiração gigantesca, porque não é fácil numa instituição mais do que centenária. Não é fácil você se transformar o maior nome dessa instituição. Agora, o problema é que toda vez que o Cássio começa a oscilar um pouquinho, ele vem com esse discurso de não tô bem, eu então não vou renovar, se o problema sou eu, vou pedir pra sair, então é melhor eu ir embora. Cara, eu acho que é mais fácil, mais bonito você pegar, assumir, acusar o golpe e trabalhar mais forte pra você voltar, do que ficar toda vez que você mimimi, e aí apontar que estão faltando com respeito com ele. Quem tá faltando com respeito com você da imprensa, Cássio? Torcedor de rede social, você não pode se basear. Você, Cássio, já foi ameaçado, isso é uma vergonha. A sua família foi ameaçada de morte em rede social. Diferentemente dessa vez, naquela oportunidade você tinha todas as condições de realmente bater nessa tecla, que foi uma vergonha que fizeram com você. Sabe o que eu achei um absurdo? Mas toda vez, Pretzel, me desculpa, toda vez que ele começa a oscilar um pouquinho, ele começa a colocar em xeque a continuidade dele no Corinthians. Assume a bronca, vai pro banco, trabalha e volta, velho. Mas sabe o que eu achei um absurdo? Ninguém do Corinthians saiu em defesa dele. O Fabinho Soldado, que tá lá, sabe, não dá uma entrevista, eu não escuto a voz do Fabinho. Não escuta a voz, Fabinho. O presidente, o Augusto Melo, tem defendido o Cássio. Não. Capri. Depois da entrevista do Cássio na Argentina, o executivo de futebol, Fabinho, que estava meio perdido lá na Argentina. A imagem focava nele, estava tomando um banho de bola, ele estava atordoado lá do lado do Antônio Oliveira. O cara não veio a público pra defender o Cássio, cara. Mas não veio a público. Mas tem que falar. Não, o presidente parou de falar. O presidente parou de falar. Ele até sinalizou que vai renovar o contrato do Cássio. O que eu acho, nesse momento, você antecipar algo de dezembro agora, eu acho um risco. Acho que errou o Augusto Melo em antecipar isso. Falar, vamos renovar o contrato do Cássio. Não é agora que tem que ser decidido isso. Não é agora, nós estamos há 8 meses do fim do contrato. Meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e ir embora. Mas tudo bem, se ele tiver uma boa oferta, se for bom pra ele, for bom pro Corinthians, for pra todo mundo. Vem cá, ele não fica desempregado um dia. Você tem razão, mas vem cá, Capri, vamos supor, vamos lá. Você conhece o Corinthians, você conhece de futebol. Vamos supor que em julho, tá? O Cássio assina um pré-contrato com um clube do Brasil, vai, um Grêmio. Ok, o Grêmio já tentou. O Grêmio. Como é que fica o clima
de continuidade desse jogador até o fim do ano, já que o momento dele não é bom. Uma vez que o torcedor fica ciente que ele titular. O Carlos Miguel vai assumir a titularidade ali. E aí escanteia o cara. Não, eu não sei. Não vamos fazer um exercício de adivinhação aqui, não é, Capelanes? Mas assim, ó. Se acontecer esse cenário que você tá pintando, se tem um goleiro que a torcida pede pra ver jogando como titular, que é o Carlos Miguel, a torcida do Corinthians, claro. Ele deve jogar amanhã, viu? Agora. Pelo que eu vi aí, o Carlos Miguel é mantido. Dele, né? Então, me parece que o Corinthians está bem servido ali. E todo o respeito ao Cássio, que é o maior jogador da história do Corinthians. Ninguém desrespeitou o Cássio, o meu ponto é esse. E se tiver uma oportunidade... Parece que estão potencializando o Cássio no banco, que foi desrespeitado. Cássio, maravilha, ótimo. O que não pode... E o Corinthians tem esse histórico, lamentavelmente, é de fazer com que os ídolos saiam pela porta dos fundos. Não, isso é verdade. Né? É um histórico isso no Corinthians. Rivelino, Neto, Ronaldo, vai embora. Muitos, Marcelinho, Edilson Capetinha. Saíram mal. Edilson Capetinha apanhou, por sinal, indo embora do Corinthians, né? Então, isso não deve... O Cássio deve ter uma estátua lá no Parque São Jorge. Agora, não é eterno, as coisas não são eternas, infelizmente. O Cássio não é eterno, é um baita goleiro. Eu acho que o Cássio, a gente tem analisado ele tecnicamente, acho que o Cássio está sem explosão. Tá faltando explosão pro Cássio, né? Algo que era muito presente. A idade chegou, Capri. Dele. A idade chegou. Eu não sei se é a idade, porque tem gente aos 40 jogando em bom nível, em alto nível, né, João? Capri. Tem gente, raro, né? E o Cássio... Não, pega o Fábio aí. O Fábio, que mais? Vários, tem Quem vários mais? goleiros aí. Quem mais com 40 anos, Capri? Não sei. O Everton. O Everton tá chegando 40, perto. Não, tá com 35. Não, mais. 36. 36 no máximo. 37, 36. 36. Não tem 38 não. Há vários já ao longo da história chegaram com 40 em ótimo nível. Então o Cássio talvez consiga recuperar isso. Acho que é uma fase, um momento. Mas se não for, então que... Só pra passar a régua, melhor pra ele. O Patrick Silva, ele fala assim, o Capelanes minimizando o problema psicológico, mal demais. Não é isso não. Eu nunca vou minimizar um problema psicológico. Pessoal, vem cá. Todos nós temos problemas. Você que tá no carro, tá em casa, sei lá onde você tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, você deve ter algum problema na sua vida pra você resolver. Algum problema psicológico. Agora, a minha pergunta é de duas uma. Cássio, ou você está com um problema realmente psicológico, você tem que se tratar e tem que partir de você, ficar ausente do trabalho para que você possa se resolver, porque você não pode colocar os seus problemas acima do Corinthians. Você tá com um problema, mas não quer parar de jogar. Hoje o Cássio, ele fisicamente não entrega o que o Carlos Miguel entrega. Sejamos profissionais também, aqui. Mas sejamos justos. O Cássio foi o único profissional do Corinthians que nesses tempos ruins aí vem a público e dá a cara a bater. É o único. O capitão do time, ele é o líder. Como capitão. Ele é o mais antigo, ele é o mais vitorioso. O Fagner, há quanto tempo não dá uma entrevista? Mas o Fagner... Há quanto tempo o Fagner não dá uma entrevista? Não é líder também? Não é líder, não é líder. Não é campeão, então. Fagner não. O detalhe é esse, não é líder. O Fagner é ídolo, não líder. O Cássio é o único cara que dá a cara a tapa. E isso é pressão também, porque todo jogo é ele lá. O time joga mal, perde, vai lá o Cássio explicar a incompetência de todo mundo. Muitas vezes nem é do time, é da diretoria. A diretoria nem aparece, mas está lá o Cássio falando. Então, se tem algo que a gente precisa aplaudir no Cássio, é essa questão Capri, da liderança. Mas vem cá, Capri. Ele não se esconde. Mas não é questão... Isso eu também vou parabenizar, mas peraí. Se você for pegar o recorte do Cássio em 12 anos de Corinthians, ele tem mais pontos positivos do que negativos. Aí vai o ônus e o bônus de você ser o que você é. Quando tá bem, a gente não teceu inúmeros elogios aqui ao Cássio, a sua postura, a sua conduta, a sua liderança. Então, peraí, na boa, é bonito, é legal falar. Isso. Na hora ruim, vai ter que falar também, cara. Isso aí faz parte da profissão. Tem jogador que não é assim, acabamos de dar um exemplo de um É por isso que o Fagner não é líder. É por isso que o Fagner não é líder, Capriotti. O Cássio é. Agora, o Cássio é um cara experiente, ele tem que saber que ele será cobrado. Quando eu falo que ele será cobrado, tem uma coisa que me chamou a atenção na declaração dele. Parece que quando o ataque não faz gol, parece que é culpa do Cássio. Eu acho que muitas pessoas, sem querer generalizar, acabaram pegando o Cássio para Cristo de uma maneira incorreta. Só que se a gente for pegar o recorte da temporada passada, em alguns momentos o Cássio foi muito bem, em outros ele oscilou. E nessa temporada ele vem falhando demais. Gente, o futebol é simples. Não tá bem, vai pro banco. Dane-se se você tem serviços prestados de décadas com brilhantes conquistas. O momento é o futebol é o momento, você não tá bem, você vai pro banco. E é assim que tem que ser em qualquer ramo profissional, em uma instituição séria. Time é fraco. Time é fraco e estoura muitas vezes no ídolo. Essa que é a realidade, estoura no ídolo. Agora ontem... Mas ele tá bem, Xandão? Não. Ele tá bem? O Cássio tá bem no gol? O Cássio tá bem no gol? E por que ele merece continuar na meta?
Não, eu não tô dizendo que ele Não, merece. mas eu... Não tô falando vocês. Tô só chegou levantando a uma concordar questão. comigo. Eu acho que pode existir uma preservação sem prejudicar o time, mas mantê-lo também em atividade. Eu acho que ele tem que ficar no banco. Mantê-lo em atividade. Eu acho que tem que dar uma sequência pela primeira vez ao Carlos Miguel. Eu Ponto. faria... Pois é uma opinião respeitável. Eu faria um rodízio. Pra também usar não os dois. descarta o rodízio. Eu faria um rodízio. O time do Corinthians é fraco. Fraco. Né? Então vai muita bola no gol hoje. Exato. O Cássio, em outros tempos, seria mais ou menos como foi o João Paulo ano passado em muitos jogos do Santos, que o João Paulo era o grande craque do time. Sem dúvida. E contra o Estudiantes, o Cássio fez o que fez lá. Fez o maior Deu jogo da nota vida dele. 10 pra pro ele. Cássio. E o João Foi- Paulo 10 contra o Libertad Nós estamos falando também. de quanto? De 6 meses atrás? 6, 7 isso, meses atrás? 6, Não 7 faz- meses não atrás. faz muito Isso. tempo, não é? Então vejam que em 6, 7 meses o Cássio teve um decréscimo, que precisa ser entendido, precisa ser compreendido. E essa compreensão talvez passe por essa pressão que ele não está suportando nesse momento. Agora, mas daqui a pouco, quem sabe, ele melhora, resolve, melhora tecnicamente, melhora essa questão da cabeça e volta pro gol do Tomara. Corinthians. Eu quero